E aí, estudante inscrito aqui no canal Upjar Atualidades, beleza com vocês? O professor Oswaldo voltando aqui, trazendo o professor Thiago novamente. E nesse vídeo ele vai comentar com vocês os temas mais cobrados na filosofia da prova do Enem. E aí, professor, na sua visão, quais são os temas mais cobrados de filosofia lá na prova do Enem? Olha, primeiro, um abraço aí para quem está assistindo esse vídeo. Pelo que eu andei percebendo nas últimas provas, os principais temas assim que sempre são mais relevantes são relacionados à filosofia antiga e filosofia moderna. E eu acredito que tem uma explicação um tanto quanto lógica, por quê? Filosofia antiga é a base, né? A matriz da filosofia, onde você vai ter Sócrates, Platão e Aristóteles, que sempre são cobrados, são temas revisitados ano a ano e pode estudar que é garantido. E filosofia moderna, por quê? Porque a modernidade é o período da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Essas duas revoluções, elas são a base do que a nossa sociedade é hoje. E são temas que passam em outras disciplinas também. Então são temas que têm caído bastante, são bastante cobrados na prova do Enem. Você acredita que esses temas eles podem ser cobrados também na interpretação de texto em língua portuguesa? Olha, eu acredito que talvez os temas de filosofia contemporânea entrem mais, ou temas ligados à ética, porque são assuntos do dia a dia, do cotidiano, né? Então você tem temas aí, esses temas mais, vamos dizer assim, tensos ou assim mais polêmicos, são assuntos filosóficos, né? Então toda vez que você discute esse tipo de assunto, de alguma certa maneira, você está entrando num tema de filosofia. E por que a filosofia contemporânea, né? Porque a filosofia, a partir do século XX principalmente, ela começa a se preocupar com temas mais ligados à vida do ser humano. Ela sai um pouco do ambiente acadêmico, né, e entra no ambiente da vida humana, da vida social, do dia a dia. Então por isso que esses temas também acabam sendo bastante cobrados. E a filosofia, ela pode ser utilizada também lá na redação? Olha, eu acredito que a filosofia pode ser usada em tudo, sou até suspeito, mas acredito que a redação é o momento em que o aluno ele consegue colocar ali no papel não só as regras que ele aprendeu numa aula de redação, a técnica, quantos parágrafos, como construir o texto, mas a argumentação. Se fala tanto em construção no sujeito crítico, no sujeito consciente, ser crítico, eu acredito que a redação é o momento da prova do Enem que você consegue colocar o seu criticismo, a sua capacidade de analisar, de propor soluções, de trazer novas ideias. E aí a argumentação é fundamental, né? Você sai do senso comum e vai para o conhecimento. E a visão política, na geopolítica, pode envolver também a filosofia no Enem, na sua visão? Ah, com certeza, né? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas têm uma dificuldade em entender que a política é uma disciplina filosófica. Então, quando você estuda filosofia na faculdade, por exemplo, você tem lá, eu tive 3 ou 4 semestres de filosofia política e, obviamente, quando você estuda os filósofos, você percebe que muitos deles são autores de obras políticas. A gente também não pode esquecer que a partir das mudanças da modernidade, a economia, que é um assunto da área de humanas, que muitas vezes as pessoas não sabem, também tem uma ligação com política muito forte. Eu não sou economista, mas a gente dialoga um pouco com alguns pensadores dessa área, Adam Smith, por exemplo, pensando nos mais comuns, já falando do liberalismo, poderia falar de outras correntes. Então, assim, eu penso que a filosofia, em termos ligados à política, à ideologia, a cultura, a questão moral, são temas que a filosofia, ela sempre, de alguma maneira, ela vai entrar e vai ter uma, vamos dizer assim, uma contribuição a fazer. Arrisca algum filósofo aí que vai ser mais cobrado no Enem? É difícil, né? Porque, pelo menos até onde eu sei, a prova do Enem ela é randômica, né? Sim. Então a gente não tem muito como saber. Eu acredito que Aristóteles deva cair, Platão pode ser. Penso que os filósofos da modernidade, a gente tem sempre um Kant, um Rousseau, muitas vezes caem alguns filósofos contemporâneos, um Habermas, um Adorno, um Sartre, Foucault, Nietzsche, Schopenhauer. Então esses são os filósofos mais, assim, vamos dizer assim, Descartes, importante também, né? Pai do racionalismo, um John Locke. Eu penso que esses são os filósofos mais, assim, eu não vou falar mais badalados, mas que são os que mais acabam entrando em provas de vestibular, de Enem e assim por diante.
Beleza, pessoal? Agradecer mais uma vez vocês aí. Fiquem ligados que vão vir mais outros temas relacionados ao Enem. Logo, logo entrando na parte de exatas, que com certeza é o bicho de 7 cabeças, não só para vocês, como para nós aqui também, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos que 2 mais 2 não vai dar 5, tá bom? Beleza, pessoal? Dê um up nos seus estudos.